meu vizinho da Casa das Luzes. Clara nunca tinha gostado tanto de silêncio quanto naquela primeira noite na nova rua. Depois de um término doloroso, um coração esgotado e semanas de caixas abertas pela metade, ela finalmente respirava um pouco melhor. A casa pequena que havia alugado não era perfeita, mas tinha um quintal simpático, uma varanda com potencial e, o mais importante, nenhum fantasma emocional rondando os cômodos. Ainda assim, algo na nova vizinhança chamava sua atenção desde o momento em que ela estacionara o carro ali. A casa do lado. Para ser mais precisa, a Casa das Luzes. Era assim que os moradores do bairro se referiam àquele lugar. E fazia sentido. Todos os dias, às 7 em ponto, as luzes natalinas se acendiam com perfeição coreografada. Não era apenas a casa que brilhava. O jardim, a cerca, os pinheiros. Até o telhado inteiro se iluminava como se alguém tivesse pincelado estrelas em cada canto. E era lindo. Inesperadamente lindo. Clara assistia pela janela da sala enquanto tomava chocolate quente e solitário, abraçada ao casaco velho que David tinha deixado para trás, e que ela havia prometido se livrar, mas ainda não teve coragem. Para de pensar nele. Ela murmurou baixinho, bebendo mais um gole. Do lado de fora, a Casa das Luzes brilhava, vibrante, viva, e então pela primeira vez ela ouviu. Lucas, o responsável por toda aquela magia. Alto, cabelos escuros, sorriso fácil, um gorro vermelho torto na cabeça e um jeito tranquilo que parecia acalmar o ar ao redor dele. Ele caminhava pelo jardim ajustando algumas lâmpadas, cantarolando uma música de Natal desafinada. De vez em quando, acenava para algum carro que diminuía a velocidade só para apreciar o espetáculo. Clara observava de longe, discreta. Ou pelo menos achava que era discreta. Em dado momento, Lucas olhou exatamente para a janela dela. Eles se encararam por um segundo. Ele sorriu. Ela congelou. E depois fechou a cortina com tanta rapidez que quase a arrancou do trilho. Ótimo, maravilhosa primeira impressão, resmungou. Mas o coração bateu mais rápido do que deveria. Os dias passaram, e o ritual se repetiu. 7 horas, luzes, brilho. Música suave vindo do jardim do vizinho. E Clara observando como quem observa um pôr do sol raro. Ela voltava do trabalho, onde tentava se adaptar a novos colegas, novas rotinas e uma solidão inesperada. E esperava aquele momento. Aquele minuto exato em que a rua parecia despertar. Era o primeiro Natal que ela passaria sozinha. E, de certa forma, aquelas luzes preenchiam um vazio silencioso. Mas ela nunca tinha falado com Lucas. Nunca tinha acenado de volta. Nunca tinha se aproximado dele. E talvez nunca fosse. Até a noite do apagão. Foi repentino. Um estouro. Um estalo seco. E, de repente, toda a rua mergulhou na escuridão absoluta. Clara se levantou assustada, tateando às cegas pela sala. Ai! Gritou quando bateu o joelho na mesinha de centro. No momento seguinte, alguém bateu na porta dela, forte, apavorado. Ela congelou. Quem é? Sou eu, Lucas! Respondeu a voz do lado de fora. O vizinho! O coração dela saltou. Claro que era ele. Quem mais bateria à porta dela às 7 em ponto além do homem que transformava a rua num cenário de filme? Ela abriu lentamente. Lucas estava ali, segurando uma caixa de luzes apagadas nos braços, o gorro vermelho torto e os olhos arregalados como se tivesse perdido o chão. Oi, ele disse sem fôlego. Desculpa te incomodar, mas eu preciso muito de ajuda. Clara piscou. Ajuda? É que ele ergueu a caixa. Eu estava testando um circuito novo quando tudo apagou. A rua inteira. E agora não consigo enxergar nada. E acho que queimei minha fonte reserva e... Ele parou, respirou fundo e sorriu, meio sem graça. Eu posso te pedir umas velas emprestadas? Clara ficou um segundo em silêncio. Depois começou a rir. Uma risada leve, involuntária, sincera. Claro, entra. Lucas entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse preocupado em incomodar até o ar que respirava. Desculpa mesmo aparecer assim, disse ele. Eu só não queria deixar o pessoal da rua sem as luzes hoje. Você realmente leva isso a sério, né? Ele sorriu, meio tímido, meio orgulhoso. É que... Depois que eu perdi minha mãe, passei a acender a casa como ela fazia. Era o momento favorito dela no Natal. Acho que fazer as luzes brilhar me faz sentir como se ela ainda estivesse aqui. O coração de Clara se apertou de um jeito doce. Eu entendo, disse ela. Às vezes a gente faz coisas estranhas para não se sentir sozinho. Ele ergueu os olhos para ela. Você se sente sozinha? Ela hesitou por um instante. Um pouco, sim.
E então, sem que ela soubesse explicar, sem pensar demais, ela o convidou. Quer ficar aqui enquanto a luz não volta? Lucas abriu um sorriso tão genuíno que iluminou a sala inteira mais do que qualquer lâmpada. Quero! Eles acenderam velas, improvisaram um chocolate quente e se sentaram no chão da sala, as costas apoiadas no sofá, como se fossem velhos amigos. Lucas contou histórias do bairro, das competições de decoração, dos vizinhos que tentavam superá-lo e nunca conseguiam. Clara contou sobre sua mudança, sobre o término, sobre o sentimento estranho de recomeçar. Você merecia alguém que ficasse, disse Lucas sério. Clara desviou os olhos. Às vezes acho que não sou tão fácil de ficar. Eu acho, ele disse com a voz suave, que você está apenas acostumada a apagar sua própria luz para fazer alguém brilhar. Mas isso não funciona. Nunca funcionou. As palavras atingiram Clara como uma porta aberta num cômodo escuro. Por um instante ela não conseguiu falar. O silêncio entre eles não foi desconfortável. Foi cheio, morno, como se ali, naquela sala iluminada só por velas, o mundo tivesse finalmente diminuído o ritmo. A chuva começou a cair lá fora. Fraca no começo, depois mais forte. Lucas olhou para a janela e franziu a testa. Se continuar assim, as luzes podem estragar. Você quer ir lá? Clara perguntou. Quero. Mas você viria comigo? Ele sorriu meio encabulado. Não gosto de mexer nela sozinho no escuro. Ela hesitou apenas por um segundo antes de pegar um casaco. Vamos. O jardim da Casa das Luzes parecia melancólico sem brilho. As decorações estavam escuras, adormecidas, cobertas de gotinhas de chuva que refletiam a luz fraca da rua. Clara segurava a lanterna do celular enquanto Lucas examinava os fios. Aqui, ele murmurou. Esse conector queimou. Acho que foi ele que derrubou tudo. Durante alguns minutos, o único som foi o barulho da chuva, o clique de ferramentas e o coração de Clara acelerado sem motivo aparente. Você é talentoso, ela comentou. E você é gentil, ele respondeu. Ela sorriu sem olhar para ele, mas ouviu o sorriso na voz dele. Quando Lucas terminou, levantou-se e passou a mão nos cabelos molhados. Pronto. Quer testar? Só se você fizer as honras. Clara riu. As honras? Claro, você merece. Ela ergueu a mão até o interruptor geral ao lado da porta principal. O coração batia tão rápido quanto o da primeira vez em que tinha beijado alguém. Era ridículo. Era só um interruptor, mas parecia significativo. Ela respirou fundo e apertou. Um estalo, um brilho pequeno, depois outro. E então, a rua inteira se iluminou, como se alguém tivesse acendido um pedaço do céu na terra. As luzes piscaram em diferentes cores. As guirlandas brilharam. As esculturas de renas acenderam com intensidade. A casa resplandeceu como uma constelação viva. Clara deu um passo para trás, completamente hipnotizada. É lindo, sussurrou. Lucas não respondeu de imediato. Ela se virou para perguntar o motivo e encontrou o olhar dele. Não era o brilho da casa que o encantava naquele momento. Era ela. Clara sentiu o rosto esquentar, o peito apertar, a respiração falhar. Lucas deu um passo na direção dela. Clara, murmurou. Eu queria conhecer você desde o dia em que chegou. Só não sabia como. Você viu quando eu te observei pela janela? Ele riu. Você é péssima em ser discreta. Ela cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus. Lucas segurou delicadamente os pulsos dela, baixando as mãos devagar, até que seus olhos se encontraram novamente. Ainda bem que você olhou, senão eu não estaria aqui. Clara sentiu que algo dentro dela, algo que tinha sido partido e deixado de lado, finalmente se encaixava de novo. Lucas aproximou-se mais um pouco, tão perto que ela podia sentir a respiração dele. Posso... Ela não precisou responder. Quando seus lábios se tocaram, todas as luzes atrás deles pareciam explodir de brilho. A chuva, antes fria, tornava-se poesia ao redor deles. A rua inteira parecia segurar o fôlego. E Clara, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista, sentiu-se desejada, sentiu-se viva. Quando voltaram para a casa dela, rindo e encharcados, o apagão finalmente tinha terminado. A luz voltou. Mas nenhuma das lâmpadas acesas na sala brilhou tão forte quanto o sentimento que crescia silenciosamente entre os dois. Lucas olhou ao redor, depois para ela. Acho que hoje foi o melhor Natal da minha vida. Clara sorriu largo, com uma sinceridade que nem sabia mais que tinha. Acho que o meu também. Ele deu um passo para mais perto. E posso te ver amanhã? Ela fingiu pensar. Depende. Depende do quê? De você acender aquelas luzes de novo, brincou.
Lucas riu, a risada mais bonita que ela já tinha ouvido. Por você, eu acendo até o céu. Enquanto ele voltava para casa, Clara o observou pela janela, daquela vez sem vergonha nenhuma. E quando, exatamente às 7, as luzes da casa dele se acenderam novamente, agora brilhando mais do que nunca, ela não pôde evitar o sorriso que escapou. Desta vez, não porque estava encantada pela casa, nem pela tradição, nem pelo Natal, mas pelo homem que fazia tudo brilhar, e pelo sentimento inesperado que começava a crescer, quente e iluminado dentro dela. Afinal, ela finalmente tinha entendido. A magia do Natal não está nas luzes, mas em quem aparece quando tudo escurece.